Oi gente, tudo bem? Então voltei aqui com mais um vídeo. Recentemente falei sobre o roubo do eu e sobre a gente reformular e ressignificar a ideia que a gente tem sobre ego e sobre nós mesmos, e hoje eu vou abranger e aprofundar um pouco mais o assunto, falando sobre o que nos leva a enxergar esse ego, o que nos leva a nos enxergar e a enxergar o mundo de uma forma distorcida, gerando dor e sofrimento. Então, para isso, a gente vai voltar alguns milhares de anos atrás, na Revolução Cognitiva, quando o Homo sapiens se tornou Homo sapiens, né? Por conta de uma evolução mental, psíquica, uma evolução de consciência, em que nós conseguimos enxergar o meio, enxergar o mundo, né? Formar símbolos e dar significado a esses símbolos. E a interagir com o meio de uma outra forma, formando ideias, formando conceitos, formando raciocínio lógico. Então, a partir desse momento em que o ser humano começou a associar o meio e os símbolos e dar significado às coisas, houve uma transformação na espécie humana, né? A gente se destacou dentre outras espécies e estamos aqui agora. E o que acontece é que esses símbolos que a gente associou há milhares e milhares de anos atrás, que a gente ainda associa, porque tudo é simbólico, tudo é símbolo e todo símbolo tem um significado e indica algo, né? Isso é semiótica. Esses símbolos permanecem, alguns no inconsciente coletivo, alguns no inconsciente pessoal, e esses símbolos eles são passados de tempos em tempos, gerações em gerações, porque essas ideias, esses conceitos, eles não são apagados, eles não são deletados. Eles ficam onde o Jung chama de inconsciente coletivo, que é onde habitam formas arquetípicas remotas, de tempos remotos, de milhares e milhares e milhares de anos, o qual nós temos acesso a algumas dessas informações e alguns desses arquétipos e outros não. Alguns desses arquétipos, algumas dessas formas arquetípicas e alguns desses símbolos são acionados intencionalmente na mente humana. Então, como assim? Esses símbolos, né, tudo que a gente vê é simbólico, a gente olha o meio e a gente assimila esse meio e a gente vai formando ideias. Então, quando a gente é educado, até os 7 anos de idade, em que a gente vai formando a nossa personalidade, ideias e conceitos são introjetados, símbolos são introjetados, e esses símbolos vêm com cargas de significado. E esses significados, eles vão carregar um sentimento junto com ele, porque quando esse símbolo ele é acionado no seu subconsciente, ele vai te gerar uma emoção, vai te gerar um sentimento, ele vai te gerar uma sensação, ou não, dependendo de se aquilo tiver carregado de significado para você ou não. Mas de qualquer forma, a gente assimila o meio e a forma como a gente assimila o meio faz a gente se sentir bem diante desse meio ou não. Acho que isso é óbvio para todo mundo. Se você se sente bem em um determinado ambiente, em outro não, você sabe que quando você assimila coisas ao seu redor, tem coisas que te fazem bem, tem coisas que te fazem mal, tem coisas que te fazem sentir feliz, tem coisas que te fazem sentir triste. Mas para isso você precisa olhar o meio, receber a informação, internalizar essa informação, e essa informação e esse símbolo, quando ele entra, ele vai acessar um pacote de dados na sua mente, lá na sua memória, no seu subconsciente, que vai te despertar uma emoção, que vai te despertar um sentimento. Então, assim, a gente vai formando o nosso campo de memória, nossas ideias, nossa personalidade, aquilo que a gente acredita ser real, aquilo que a gente acredita ser verdadeiro. Essas informações vêm da educação familiar, educação religiosa, vêm da cultura. Então, todos esses símbolos fazem parte do nosso universo pessoal e cada um dá um significado diferente para esses símbolos, porque cada um tem uma experiência individual. Então, existe um inconsciente coletivo, em que os símbolos e as formas arquetípicas elas são iguais para todo mundo, mas quando você fala de indivíduo, você tem um inconsciente individual da pessoa que é formado pelas experiências dela. Então esse símbolo aqui, quando bate nessa pessoa, quando entra nessa pessoa, ele vai acionar um pacote de dados conforme a experiência de vida que essa pessoa teve. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que Joãozinho estava viajando com sua família de carro pela estrada e que o pai do Joãozinho ficou desatento e por um momento ele acabou colidindo contra um carro vermelho. O carro do pai do Joãozinho capotou e o pai do Joãozinho morreu.
Joãozinho, toda vez que vê um carro vermelho, entra em pânico. Toda vez que ele vê aquele carro simboliza um trauma. Então, o carro ele é um símbolo, né? Ele pode significar um meio de locomoção, mas para o Joãozinho ele significa acidente, ele significa morte. Então, quando ele olha aquele carro, quando ele olha aquele símbolo, e quando aquele símbolo é introjetado, ele vai parar na mente do Joãozinho, é acionada uma emoção, que é a emoção do trauma dele. Então, dependendo de como a gente assimilou informações, de como a gente assimilou símbolos durante a nossa vida, e de como a gente foi educado, esses símbolos que a gente recebe do meio, eles vão acionando sensações, informações e sentimentos e vão direcionando a nossa vida. E onde eu quero chegar com isso tudo? Alguns desses símbolos e alguns símbolos são usados de forma intencional para acessar pacotes de memórias na mente humana para despertar sentimentos e emoções negativas. Então, muita coisa que a gente vê, que a gente assimila do meio, que a gente enxerga, que a gente consome na mídia social, que a gente consome na TV, pela internet, pelo jornal, desde que começou aí, vamos dizer, a Revolução Industrial, em que essas informações começaram a ser introjetadas de forma mais intensa, né? Porque essas informações sempre foram introjetadas desde sempre. Acontece que com a Revolução Industrial e Revolução Tecnológica, esses símbolos e essas informações passaram a ser introjetados de uma forma muito mais intensa, muito mais forte, muito mais rápida, né? São mais informações e são mais símbolos vindo a cada momento e a cada segundo. Então, alguns desses símbolos e algumas informações, elas são disseminadas e introjetadas de forma proposital na mente humana para gerar e despertar sensações, emoções e sentimentos negativos que vão deixar o nosso sistema panicado. O que isso significa? Que algumas informações e alguns símbolos que a gente recebe, que são introjetados e que a gente interage ao longo da nossa vida, eles vão formando não só a nossa personalidade, mas como vão acionando também sentimentos e direcionando como a gente sente, como a gente enxerga e como a gente vive a nossa vida. Então, por assim dizer, podemos dizer que somos programados a ver a vida de uma forma negativa, a sentir a vida de uma forma negativa e a enxergar as coisas sobre termos dos outros, né? Porque a gente é educado, a gente recebe aquilo que é certo e errado de outra pessoa, informações que vêm de fora, você aprende isso e isso entra em blocos na sua mente e você vai formando isso até os 7 anos de idade e isso se torna uma verdade e fica operando ali no seu subconsciente. Essas informações são introjetadas, você olha o meio e você fala, gosto disso, não gosto disso, gosto daquilo, não gosto daquilo, isso me faz bem, isso me faz mal. Às vezes você consome coisas na internet, você consome coisas em rede social que você nem sabe o porquê, você nem entende, mas te fazem mal. Você vê uma imagem que te desperta um sentimento ruim, sem você saber o porquê. Porque essa imagem, esse símbolo, está carregado de um significado que para você é negativo. Igual o carro vermelho para o Joãozinho significa morte, significa trauma, a perda do pai. Aquele símbolo ali, quando você enxerga na rede social, quando você enxerga na mídia, ele vai te despertar um significado. Esse significado ele é único para você, porque ele vai depender da sua experiência como indivíduo e do seu inconsciente individual. E onde eu quero chegar com isso? Muitas dessas informações e muitos desses símbolos, e a maioria deles que é introjetado na nossa mente de forma proposital, são para formar a nossa consciência, modelar a nossa mente de um modo em que a gente viva num descontrole e num desequilíbrio, para que a gente enxergue o mundo sobre os termos de outras pessoas. Isso se engloba também sobre o ego e sobre como enxergamos a nós mesmos. Ideias introjetadas do que é beleza, do que é ser bem-sucedido, do que é saudável, do que é bonito, do que é belo, do que você deve fazer, do que você não deve fazer. Isso tudo a gente recebe do meio, ninguém nasce com essas informações, obviamente, você sabe disso, você nasceu sabendo de nada, você foi aprendendo ao longo dos anos, através dessas informações introjetadas.
Espero que tenha ficado claro essa parte do raciocínio e de como tudo isso vai funcionando na nossa mente. Bom, espero que essa parte tenha ficado clara para vocês sobre essa formação de blocos de pensamento, de condicionamento, de trauma e de como a gente fica amarrado e arredado a ideias e conceitos, símbolos que são introjetados na nossa mente. E o que isso tem a ver com a formação do ego, o que isso tem a ver com o despertar da consciência, né? Muito se tem a ideia de que você vai atingir um grau de consciência, de que vai entrar algo te iluminando e que você vai despertar e vai virar um Buda, né? Essa é a ideia que a maioria das pessoas tem e que até eu mesma tinha. Quando eu descobri que na realidade, isso para mim é o que eu acredito, tá? A gente vai trazendo do inconsciente essas formas de pensamento, esses blocos de pensamento e esses símbolos carregados de significados negativos e a gente vai ressignificando essas ideias e ressignificando esses conceitos. É como se a gente fosse tirando barulho, é como se a gente fosse tirando barreiras que impedem a gente de se conectar com nós mesmos, né? Esses condicionamentos, esses símbolos, eles servem como bloqueios de conexão, com consigo mesmo, com o seu eu e bloqueios de conexão com a consciência, porque isso nos mantém dormentes. E a partir do momento que a gente entende que esses símbolos, que esses significados, que esses conceitos, ideias, informações introjetadas no nosso subconsciente estão conduzindo a nossa vida, a gente traz as informações para o consciente e aí a partir desse momento a gente ressignifica, reformula a ideia e dá um novo significado às coisas. Isso significa que a gente vai apagar essas ideias? Não. Essas ideias não serão apagadas, não serão deletadas. A gente simplesmente vai mudar a perspectiva e olhar de uma outra forma, assim como eu expliquei no vídeo anterior sobre o ego. Então, essas formas de controles mentais vão vindo de todos os lados e isso vai ficando cada vez mais intenso por conta da tecnologia. Existe uma cura para tudo isso, esse despertar, que muitos chamam de despertar da consciência ou de iluminação, vem desse processo de trazer do inconsciente para o consciente esses conceitos e essas ideias e de reformular e de ressignificar tudo isso. A partir do momento que a gente ressignifica, que a gente traz uma nova ideia para as coisas, a gente aciona um novo pacote de dados, por assim dizer, né? A gente aciona outras informações na mente que vão nos gerar outros sentimentos e a gente vai passar a se sentir melhor. A gente vai passar a ter uma vida mais plena e a se sentir de uma forma mais íntegra com nós mesmos, mas isso só acontece a partir dessa ressignificação. Então, por hoje é só. Eu espero que tenha ficado claro. Logo mais eu abordo um pouco mais desses assuntos, trazendo formas de ressignificar e como a gente vai fazendo isso ao longo da vida, né? Como vai acontecendo esse processo de ressignificação e de despertar. Então é isso. Beijos e até mais.